Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Os milagres de Jesus Cristo. Jesus anda sobre a água. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Coragem! Sou eu! Não tenham medo! Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Marcos 6:45-52. Embarcação lenta. Depois de passar horas agradáveis no começo da noite com parentes ou amigos, sabemos que chegou a hora de nos despedir. Em certo sentido, foi isso que aconteceu com Jesus e os discípulos. Após alimentar uma multidão de 5.000 homens, não contando as mulheres e crianças, Jesus despediu o povo. Mandou que seus discípulos entrassem no barco e fossem à frente, atravessando o lago da Galiléia em direção à cidade de Betsaida. Ele próprio se retirou e foi a um monte para orar. Ele precisava de tempo para estar a sós e ter comunhão com seu Pai. Entre outras necessidades, ele orou pela segurança e pelo bem-estar dos discípulos, que precisavam ser protegidos dos elementos tempestuosos do vento, da água e das ondas. Era tarde da noite quando os discípulos entraram no barco. Logo que deixaram a praia, eles enfrentaram um vento que rapidamente se transformou numa tempestade. Os discípulos ficaram impossibilitados de fazer qualquer progresso visível. Sem conseguirem levantar velas, foram forçados a manejar seus remos, mas toda a força física deles parecia produzir pouco resultado. Perceberam que o progresso era mínimo, e depois de muitas horas remando não haviam passado do meio do lago. A noite estava chegando ao fim, e nas últimas horas da noite, eles ainda estavam cerca de 5,5 km do seu destino. Cansados e frustrados, eles viam que os seus esforços estavam resultando num sucesso muito limitado. Os discípulos queriam saber por que Jesus os tinha mandado sair de barco, sozinhos, tarde da noite. Ele os havia abandonado? Especialmente em tempo tempestuoso queriam ouvir palavras de afirmação da parte dele, teriam aceitado de bom grado uma mostra de seu poder onipresente sobre a natureza. Com certeza eles se perguntavam onde ele poderia estar. Será que estava dormindo enquanto eles lutavam? Enquanto expressavam essas preocupações, de repente eles viram alguém caminhando sobre as ondas do lago. Tinham remado a noite toda sem fazer progresso visível, e agora viam uma figura em distinta distância, aproximando-se sem fazer esforço, como se fosse passar por eles. Como um homem podia caminhar sobre a superfície da água como se fosse terra seca? Eles ficaram cheios de medo. De repente um deles gritou: É um fantasma! Todos concordaram que era um fantasma, um aparecimento ilusório, um espírito demoníaco flutuando como um fantasma acima da superfície da água. Eles ficaram aterrorizados, e cada vestígio de coragem desapareceu. Então ouviram uma voz conhecida, a voz de Jesus dizendo-lhes: Animem-se, sou eu. Não temam. Jesus não os havia abandonado. Ele tinha estado orando, pedindo a seu Pai que os protegesse dos males e perigos. Mas agora queria fortalecer-lhes a fé mostrando-lhes que ele controlava os elementos atmosféricos.
Bem na frente deles, testemunharam o milagre de Jesus exercer seu poder total sobre a natureza. Ele tinha a capacidade de desafiar as leis da gravidade e da liquidez. As forças físicas eram totalmente submissas a ele. Fé e temor. Esse milagre produziu em Pedro a reação que Jesus esperava, isto é, que Pedro cresce nele. Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, mande-me chegar até aí sobre as águas. Ele não duvidou nem por um momento que a pessoa fosse Jesus. De fato, por saber que era Jesus, pediu ao Senhor se podia andar com ele sobre a água. Seu pedido não teve a finalidade de mostrar a seus condiscípulos que ele tinha mais fé do que eles. Pedro queria ficar próximo de Jesus para que ele também tivesse experiência do poder de Cristo sobre a natureza. Ele precisava da aprovação divina do Senhor, para fazer que esse milagre se tornasse autêntico para ele mesmo em resposta à fé. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele realmente pôde andar sobre a água enquanto os ventos sopravam e as ondas se moviam. No momento em que ele desviou o olhar do Senhor e viu a força do vento e da água, afundou. Mas antes de submergir, gritou por socorro. Imediatamente Jesus o pegou pela mão e o tirou da água. Uma repreensão branda veio dos lábios de Jesus: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então ambos subiram no barco, e o poder do vento parou imediatamente, para a admiração dos discípulos. Eles o adoraram e disseram: Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Pedro havia desviado seu olhar de Jesus e por isso afundou na água. Quando gritou o Senhor: Salve-me, Jesus o tomou pela mão e o levantou para que entrasse no barco. Observe que a urgente oração de Pedro por livramento foi seguida por adoração genuína. Jesus andou sobre a água, Pedro andou sobre a água, e o vento parou de soprar. Qual é o significado dessa série de milagres? Como explicamos esses fenômenos? Podemos começar com a alimentação dos 5.000, em que Jesus demonstrou seu poder de realizar um milagre extraordinário. Isso deve ter deixado nos discípulos a impressão indelével de que, da perspectiva humana, Jesus podia fazer o impossível. Mas suas mentes estavam embotadas por falta de sono e dos músculos supercansados dos braços e pernas. Seus corações estavam insensíveis e desatentos. No meio de uma tempestade, os discípulos cansados dos remos deixaram de aplicar o sentido do milagre à sua situação presente. Na verdade, o milagre de Jesus caminhar sobre a água veio inesperadamente à noite em condições climáticas adversas. Jesus gritou aos discípulos: Sou eu, não tenham medo. Ao dizer as palavras sou eu, ele assumiu a identidade de Deus que comissionou Moisés para ir aos israelitas no Egito e dizer: Eu sou me enviou a vós outros. Deus se revelou como onipresente. Deus que realizou milagres entre eles no Egito e na travessia do Mar Vermelho. Do mesmo modo, Jesus caminhou sobre a água do lago da Galileia e identificou-se como sendo divino. Seus discípulos o adoraram como o Filho de Deus, o Messias. Como o Senhor do Universo, Jesus podia desafiar a lei da gravidade porque ele é o doador da lei e pelo seu divino poder ele sujeita a lei. Pedro pôde caminhar sobre a água porque sua fé em Jesus o capacitou. Mas quando ele desviou os olhos de Jesus e começou a oscilar, o milagre terminou para Pedro. O vento parou de soprar no momento em que Jesus entrou no barco. Esse fenômeno também ocorreu no incidente anterior quando ele acalmou a tempestade no lago da Galileia. E então, com Jesus a bordo, os discípulos chegaram ao outro lado em tempo recorde, o que pode ser interpretado como outro milagre, embora menor. Pontos a ponderar. Sempre que os discípulos entravam no seu barco de pesca com Jesus, ele, na maioria das vezes, realizava um milagre. Por exemplo, ele acalmou uma tempestade, pegou uma quantidade grande de peixes e andou sobre a água. Mas como Jesus desafiou as leis da gravidade e da liquidez? A resposta a essa pergunta só pode ser dada se virmos Jesus como o Criador do universo. Paulo escreveu: Tudo posso naquele que me fortalece. Isso quer dizer que ele podia fazer todas as coisas na presença do Senhor contanto que caminhasse com segurança nos passos de Jesus. Seguidores de Jesus encontram tempestades frequentes na vida, mas na medida em que se lembram de que ele está ao lado deles, estão seguros. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.
Obrigado, e até o próximo vídeo.